Olá, esse é mais um episódio dos nossos ensaios selvagens. Eu sou Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Ensaios selvagens porque com a proposta de caminharmos juntos, uma tentativa de simulação de uma relação intersubjetiva que impõe, exige um olhar olho no olho, ainda que a esse modo, e que tem selvagem porque de improviso, assim como estou fazendo e fiz. Ensaio porque é um caminhar que vai apresentando o que nós obtivemos ao longo do caminho, sem estar preocupado em citações. Deixa eu tirar um pouquinho aqui da poeira. De citações, que o Heidegger disse isso, que o Platão disse aquilo outro. Aqui não se trata de cultura, de informação. Quem, quem quer esse tipo de coisa vai na Wikipédia, que tem material de muito boa qualidade. E se você tivesse mais material, busque a Wikipédia em alemão, de.wikipedia. E se você não tiver acesso à língua alemã, eles traduzem. Em geral, você vai encontrar um material ali de muita qualidade, mas você vai encontrar uma informação sobre a filosofia, e a informação sobre a filosofia, uma má notícia, não, ela por si só, não garante o ingresso à filosofia. A obtenção de informação sobre a filosofia não permite, não garante por si só a introdução à filosofia. Então, todo livro de introdução à filosofia é, na realidade, uma espécie de uma mentira. Está prometendo aquilo que ele não pode ter. Entregar. Integra em si uma mentira, porque não pode entrega, não pode entregar o que o título promete, uma introdução à filosofia. Não. Esses livros fornecem uma informação acerca da filosofia. E a filosofia não se deixa dizer o que é mediante informação, sim, mediante vivência. Vivência, olho no olho. Esses ensaios selvagens, assim, aos trancos e barrancos, aos trambolhões, têm essa pretensão, ao mesmo tempo, singela e muito ousada. Singela na forma e ousada. Ousada também no seu termo. Ambiciosa nos propósitos, né? Juntar singeleza e pretensão, né? Assim é a filosofia. A ciência do ser. E o ser é. Quem não compreende isso, não compreende o que é filosofia. E só se compreende isso vivendo essa questão. Mas essa questão está onde? Em todo lugar. Mas eu não percebo. Aí está o ponto. Então, um exercício de pensamento e de linguagem que nos permita perceber em toda e qualquer situação a presença da questão do ser. Esse exercício de introdução à filosofia. E só ele pode permitir a introdução à filosofia, que significa o quê entrar na filosofia? Perceber, saber viver que a filosofia nos concerne aqui e agora. Essa é a verdade da filosofia. Não importa o que seja filósofo. Que disse o Hegel, se aquela filosofia for verdadeiramente filosofia, é uma filosofia verdadeira. A multiplicidade dos filósofos não testemunham a sua impossibilidade de dizer o real. Testemunham duas coisas: a potência do pensamento, dois, a multiplicidade do real. Só há muitos filósofos porque o pensamento é potente e o real é múltiplo.
Então, como diz o Hegel, se aquilo for verdadeiramente filosofia, é filosofia verdadeira, porque nos concerne. A verdade da filosofia consiste na sua concernência. Seja ele Platão, Aristóteles, Spinoza, Descartes, Leibniz, Nietzsche, Heidegger, que são verdadeiramente filósofos. Eu acho muito estranho esses prólogos, prógonos. O cara é heideggeriano, faz isso, caramba, o cara é nietzschiano, caramba, porque alguém consegue se reduzir tanto a ser um outro, sem coragem de viver os seus próprios dramas na sua própria medida. Que coisa, que covardia. Mas, em geral, não em geral, não. Muitos desses prógonos nos, nos fazem, nos prestam favores de monta, ao, né, trazer elementos desses seus ídolos, seja o Reich, seja o Nietzsche, seja o Deleuze, sobretudo os filósofos da moda, né? Os seus prógonos, repetidores de fórmula. Né? Mas Corcunda sabe como se deita. Então, vamos aqui, né? A questão que a filosofia é a ciência do ser e o ser é. Isso exige de nós uma compreensão contraintuitiva, porque isso não está aí nas coisas, da maneira que eu posso perceber isso. E vamos tentar falar um pouquinho mais sobre isso. Antes, vou dizer uma coisa assim. É, um texto famoso do Heidegger, já que ele foi citado, vamos continuar com ele. Um texto famoso que tem o título Carta sobre o Humanismo. Humanismo, entre aspas. É um texto, né, célebre do Heidegger, consta da coleção Heidegger dos Pensadores, do volume Heidegger da coleção dos Pensadores. Essa Carta ao Humanismo faz parte desse volume Heidegger. E ali nesse texto tem a célebre frase, né, que a linguagem é a morada do ser. E o ente humano é o pastor do ser. A morada, a linguagem é a morada do ser. Nesse texto. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje, estou falando um pouco baixo, né? O que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: é fácil uma abertura, porque essa carta, esse texto, é uma carta que ele endereçou ao seu tradutor francês, o tradutor de Heidegger francês, o francês Jean Beaufret. O Jean Beaufret escreveu uma carta ao Heidegger, que esse texto é uma resposta a essa carta endereçada por Beaufret a Heidegger. Nessa carta, Beaufret indaga a Heidegger: é ainda possível emprestar? Ele está falando assim no imediato pós-guerra, segundo pós-guerra, né? É ainda possível emprestar algum sentido à palavra humanismo? E a resposta do Heidegger é esse texto célebre. Mas ele começa assim, uma espécie assim, de uma abertura, ele diz assim: Beaufret, claro que não fala assim, porque aquele formalismo todo alemão, deve ser Herr Beaufret, né? Alguma coisa assim. É, melhor seria que eu pudesse responder à sua indagação pessoalmente, olho no olho, olho no olho. Ele não disse isso, olho no olho, mas eu estou fazendo questão de insistir nisso, né, para mostrar que a filosofia exige essa convivência, que é subjetiva, para que no interior dessa convivência as coisas vão acontecendo, primeiro como vivência difusa,
para que, a partir dessa experiência difusa, o conceito surja dessa experiência difusa, porque surgindo assim, e a gente percebendo essa origem difusa de uma vivência preconceitual, que, que atrás daquele conceito tem isso, aí o conceito ganha densidade. Aí deixa de ser uma palavra para ser uma experiência encarnada na palavra, que para a sua compreensão exige a compreensão de outros conceitos. E nessa tessitura nasce o texto, nasce a teoria. Não é? Então, o Boffré diz assim, o Heidegger do Boffré, melhor seria se eu respondesse pessoalmente, porque a palavra escrita ela tem uma, digamos, não sei o termo que ele usou, uma fixez, uma dureza, uma falta de maleabilidade que acaba dificultando a compreensão. Melhor seria que nós fizéssemos isso que o Luiz Carlos está fazendo nessa conversa assim meia aparentemente atabalhoada, mas isso não é um defeito, esse atabalhoamento. Isso é uma condição, uma questão, uma possibilidade. Né? Claro que não se referiu a mim, estou fazendo uma butade. Né? Mas ali, nessa resposta, né, quando, de certa maneira, quando o Heidegger diz isso, ele tá recuperando o espírito socrático da filosofia como uma atividade que se exerce em comunhão, num ambiente intersubjetivo. Isso é um termo que o Habermas cunhou, não sei se ele cunhou, mas ele que pôs em voga, que eu acho muito importante a gente ter isso em mente, né? Porque nessa situação. Agora, vou trazer agora uma experiência pessoal que eu acho que tem pertinência trazer. Eu, uma época, eu fazia um curso de pós-graduação em filosofia, a aula era muito cedo, era 7 da manhã, ali no IFIX, no Largo de São Francisco, no centro do Rio de Janeiro. 7 da manhã. Eu trabalhava no Banco do Brasil, a poucos, talvez a 1 quilômetro, ou menos, do Largo de São Francisco, na Senador Dantas, ali na vizinhança da Cinelândia. A aula ia ser de 7h30 às 9h30, 10 horas. Eu pegava às 2 da tarde, então eu tinha um período. Eu iria para casa, em Copacabana, voltar para o centro, então eu ficava no centro, né, almoçava, para pegar meu expediente no Banco do Brasil, às 2, ou às 4, acho que era às 4 da tarde. Trabalhava de 4 às 10. Então, nesse tempo, eu ia para a Biblioteca Nacional, aquele prédio extraordinariamente importante na história do Brasil, né? Quando o Rio de Janeiro foi capital da República. Eu nasci no Distrito Federal. E ali, nesse período, eu lia um texto escrito pelo professor de quem eu tinha assistido aula de 7 às 9, 7h30 às 9h30. Um texto que era um capítulo bibliografado. Por isso que eu podia entrar na Biblioteca Nacional, que não permite a entrada de livros, né? Mas texto bibliografado, sim. Então, eu li um capítulo da tese de doutoramento dele, que ele defendeu na Alemanha, acho que em Heidelberg. E foi uma das escolas do Heidegger, né? Eu estou lendo aquele texto sobre Nietzsche, né? Um texto muito denso, muito, vamos dizer assim, difícil, mas aquele texto eu tive uma abertura. Aquele texto não era estranho. Eu estava tendo uma relação com o texto. Não é que eu estivesse compreendendo tudo, mas eu estava naquele. Eu estava tendo acesso ao texto. E me ocorreu que eu só estava tendo acesso a um texto muito denso, numa linguagem assim, muito singular, não era uma linguagem usual, como o texto, a linguagem com a qual o texto estava sendo expresso, não era uma linguagem comum,
mesmo para texto de filosofia, era uma coisa assim meio quase que idiosincrática. Eu estava compreendendo aquilo, estava tendo condições de ler e conviver com o texto, ter uma relação com o texto amigável em alguma medida, e não de estranheza total, porque eu tinha assistido a aula. Para mim ficou claro de imediato. Eu estou conseguindo ler esse texto porque eu assisti a aula. Mas eu não sabia dizer por quê. Identificar. Eu estou entendendo esse texto, porque essa palavra aqui do texto foi explicada pelo professor há 2 horas atrás. Não era dessa monta, desse modo que a coisa acontecia. É porque o texto expressava o mesmo ambiente que foi expresso na aula. Foi isso que eu compreendi. Portanto, eu passei a valorizar isso, o ambiente. A aula estabelecia um ambiente esse que estava expresso também no texto. Como eu tinha vivido aquele ambiente, o ambiente do texto, como o texto era testemunho daquele mesmo ambiente, eu conseguia ler o texto. É isso. Talvez seja isso que o Heidegger estivesse dizendo ao Boffrey. Porque o texto sem o ambiente, ele fica hermético. O ambiente é aquilo que Platão tentou construir na academia. Só que nós temos o texto de Platão sem o ambiente. Então, a leitura exige, para que seja uma leitura efetivamente que me concerna, deve concernir, a leitura exige que eu, de alguma maneira, remonte o ambiente da sala de aula que me permitiu ler o texto na Biblioteca Nacional, antes de ir para o Banco do Brasil. Entende? E o ambiente é alguma coisa semelhante ao que eu estou pretendendo fazer aqui contigo. Ele é um ambiente. E esse ambiente não é adquirido mediante aquisição de informação. Não, 1000 vezes não. Bem, vamos voltar ali à questão. A filosofia é a ciência do ser. Eu não tenho vivência disso. E nem do ambiente do qual isso brotou. Eu não tenho compreensão disso. Filosofia é a ciência do ser. E o ser é porque eu não tenho a vivência do ambiente onde isso brotou. Mas isso é mais ou menos falso. Porque o ambiente onde isso brotou não é radicalmente distinto do meu ambiente. Porque é o ambiente da vida humana. Defronte a esses problemas que são, vamos dizer assim, 200 problemas, a combinação de 200 variáveis, que vai mudando na história, certas variáveis adquirem um maior peso e, no momento seguinte, essas variáveis que tinham maior peso agora têm um peso secundário. Não são exatamente uma combinatória de 200 variáveis, e são as variáveis do filósofo. Então, a vida do filósofo não me é estranha, pelo contrário. O que é me estranho é o ambiente onde isso é tratado, tendo em vista a produção de conceitos. Isso é estranho. Isso é estranho no sentido que não é da minha experiência, porque a minha experiência está limitada ao senso comum. Eu preciso fazer esse movimento. Esse movimento chama-se, ao meu ver, introdução à filosofia. A vivência dessas questões em busca de colocá-las no registro do conceito. Então, sim, vamos voltar agora à questão. Filosofia é a ciência do ser. Eu não compreendo isso porque eu estou habituado a compreender as coisas que estão diante de mim. Não é? As coisas que o meu olho, meus olhos podem ver. Eu vejo esse copo tem uma materialidade, que eu posso compreender essa materialidade como física, como química,
posso compreender esse corpo como um tecido da cultura, então, portanto, como antropologia, como sociologia, como semiótica do sentido. Posso compreender isso tudo porque está tudo fora de mim, né? Como estatística, como relação social, como... Ok, isso exige um esforço intelectual, sem dúvida, mas um esforço para que eu consiga identificar os seus objetos fora de mim. Quando eu digo assim, o ser é, eu não consigo identificar porque eu estou dentro da questão. Eu não consigo ver o ser porque eu estou dentro do ser. Então, o ser não é um objeto. Eu estou habituado a compreender objetos, objetos químicos, físicos, sociais, políticos, econômicos, estatísticos, psicológicos. Mas o ser não é objeto. Por quê? Porque eu já estou dentro da configuração do ser. O ser tem configurações ao longo da história, configuração do ser na antiguidade, na consciência mítica, na Idade Média, na modernidade, agora na pós-modernidade. São configurações. Eu estou dentro dele. Então, a, a filosofia é a ciência do ser, portanto, é uma filosofia, é uma ciência que não tem objeto, que ela já opera numa configuração determinada desse objeto, desse ser. Isso que é difícil. É como se fosse pedido, se o peixe fosse dotado de linguagem, é como se fosse é, perguntado para o peixe o seguinte: qual o nome que você dá à água? Ele não tem nome para a água porque ele não percebe a água, porque ele está sempre, desde sempre, dentro da água. Se ele está dentro da água, ele não tem o nome para a água. Ele só pode ter o nome para a água se ele tiver uma experiência fora da água. Nós não compreendemos o ser porque nós estamos sempre dentro dele. O ser é para a gente como a água é para o peixe. O peixe pode perceber a água só quando, se e somente se ele sair da água. Aí, quando ele volta, ele sai peixe e volta filósofo. Se ele tomou a sério essa visão da água fora da água. Aí pergunta assim, mas como é que nós podemos... Isso é difícil, como é que eu posso ver o ser fora do ser? Não, é impossível. Então, eu sou um peixe que jamais saltou fora da água. Mas tem certos momentos, o Heidegger vai chamar de momentos de angústia, em que, de certa maneira, é como se o peixe saísse da água e olhasse a água fora dela. Isso, o Heidegger, a partir do Kierkegaard, vai chamar de angústia, e não sem razão. Um peixe fora da água, você, o meu elemento é a água. Fora da água eu não sou peixe. Eu talvez não tenha tempo de me transformar em outra coisa antes de morrer asfixiado. Não sei se o peixe morre asfixiado. Asfixiado. Mas então é como se tivesse assim um momento onde, de certa maneira, o ser nos escapa, e aí, nessa situação, eu posso compreender o ser, porque em algum medida eu fiquei fora da sua configuração. A, essa, a esse momento, o grego chamou de espanto, tomatzai. Então, o espanto seria o motor inicial para o pensamento filosófico, né? Já faz algum sentido. Vou ficar por aqui, a gente continua conversando, olho no olho. Espero que sim, né? Criando um ambiente que permita que aconteça com você aquilo que aconteceu comigo. Eu assisti a aula do professor e pude ler o texto dele. O texto está morto. O, o texto é sempre morto. É sempre uma espécie de um testamento de um defunto. É o leitor que pode dar vida a ele. E eu pude dar vida àquele texto porque eu tinha vivido a vida do autor quando ele se expressava na aula. Então, que esses ensaios selvagens permita que aconteça com você aquilo que aconteceu comigo. Até a próxima.